Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma live, para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e que possamos estar na sua presença em comunhão com Ele. Vamos orar agora para poder trazer este estudo, né? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento agora, na sua presença, porque precisamos do Senhor para entendermos a sua palavra. Que a sua palavra não seja só a letra, mas o Espírito, que o teu Espírito venha nos mostrar, nos dar o entendimento da tua palavra. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Então, nosso estudo hoje tem por título As Duas Testemunhas. Então, as duas testemunhas. Quem são elas? Quem são estas duas testemunhas, né? Muitas pessoas, né? Muitos escatologistas, muitos teólogos, né? Eles dizem que essas duas testemunhas são Moisés, Elias ou Enoque. Mas será que é isso mesmo? Será que a Bíblia nos diz que estas duas testemunhas são estes profetas? Então vamos estudar um pouquinho para ver o que realmente a Bíblia nos fala sobre estas duas testemunhas, né? Então, em primeiro lugar, o que é que a Bíblia fala em primeiro lugar? Em primeiro lugar, uma profecia, ela pode se cumprir mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Em segundo lugar, o profeta Elias tinha um ministério de pregação, de combater o pecado, a idolatria de Israel, né? E a qual Jezabel, a mulher de Acabe, era a que mais propagava, né? Porque ela adorava os deuses da terra dela. Então, ela encheu Israel com esse tipo de idolatria, né? Levou os deuses dela para o povo de Israel adorar. Então, Elias, ele veio com o ministério de combater, não é? De pregar contra aquele pecado, a idolatria, a prostituição espiritual, né? E em Mateus, Mateus 17, do 10 ao 13, nos diz assim: mas Mateus 17, do 10, versículo do 10. Mas os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim, também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Então, em Mateus, no capítulo 17, do 10 ao 13, os discípulos vêm com um questionamento. Então, eles perguntam para Jesus o seguinte: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro?
Então, eles estavam fazendo a seguinte pergunta para Jesus: por que os escribas dizem que é necessário Elias vir primeiro, antes do Messias? É isso que eles estavam perguntando. Então, o que eles queriam saber... E aqui, Jesus ele diz assim, no versículo 10. Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário Elias vir primeiro? No versículo 11, Jesus diz: então Jesus lhe respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então Jesus está dizendo para os discípulos, sim, Elias virá. Jesus fala no futuro. Elias virá, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Jesus está citando a Malaquias, é a profecia de Malaquias em relação a Elias, né? Malaquias 4, do 5 ao 6, que diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, preste atenção. Jesus diz em Mateus 17:11 que o Elias virá, né? O Elias virá. Então, os escribas e levitas foram perguntar se Jesus era o Elias. Então, os discípulos indagaram: por que eles dizem que o Elias vem primeiro? Aí Jesus, só que os fariseus, escribas, estavam se referindo a esta profecia de Malaquias 4, do 5, 6, que ele diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Preste atenção, aqui diz o grande e terrível dia do Senhor. Aqui está falando da segunda vinda de Jesus. O grande e terrível dia do Senhor, quando Jesus vier para governar o mundo. E aqueles escribas, eles queriam saber se Jesus era este Elias, né? Se Jesus era esse Elias. Eles estavam curiosos. Eles queriam saber se Jesus, se João Batista, eram este Elias que Malaquias tinha profetizado. E Malaquias diz que o Elias viria antes. Ele viria, deixa eu ver bem aqui. O profeta Elias, antes que venha, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui está falando da segunda vinda do Senhor. Nós sabemos que o grande e terrível dia do Senhor se refere à segunda vinda de Jesus. E aqui Jesus diz para os discípulos, ele está dizendo: então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Jesus está falando desse Elias que vai vir antes do grande dia, do grande e terrível dia do Senhor, ou melhor, da segunda vinda de Jesus. Então, Jesus não era o Elias, e o profeta João também não era este Elias, né? Bem aqui em Mateus. Então, esta profecia é referente ela refere-se às duas testemunhas. Esse Elias que está falando aqui, esse profeta Elias aqui, não era o profeta do Velho Testamento e nem João Batista. Aqui está falando das duas testemunhas que viriam antes da volta, da segunda vinda de Jesus para governar a terra. Então esse dia será um dia terrível. Terrível para quem?
para aqueles que rejeitaram a Jesus. Então, Jesus, ele está dizendo, sim, ele virá. Mas aqui no versículo 12 de Mateus 17, Mateus capítulo 17, Jesus diz assim: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Então, no verso 11, Jesus diz que o profeta Elias viria no futuro. Mas no versículo 12, ele disse que o profeta Elias já veio. Então, aqui no capítulo 17 de Mateus, João Batista já tinha morrido. Por isso, Jesus disse que ele já tinha vindo, né? Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Quer dizer, Elias já tinha vindo, mas o povo de Israel não reconheceu Elias. Entenderam? E fizeram com ele tudo o que quiseram. Foi o que eles fizeram. Decapitaram, rejeitaram, zombaram e prenderam e mataram. E Jesus compara que ele é do mesmo jeito. Vão fazer com ele, Jesus, do jeito que fizeram com João Batista, que era o Elias prometido. Essa profecia aqui, ela se cumpriu. Ela já se cumpriu na primeira etapa. Ela tem 2 etapas para ser cumprida. Ela já se cumpriu a primeira etapa. Foi quando João Batista veio. Mas ela vai se cumprir a segunda etapa quando as 2 testemunhas aparecerem. Então, aqui Jesus disse, ele virá e ele já veio. Entendeu? Verso 11. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, está dizendo que as 2 testemunhas, elas virão com esse objetivo de restaurar Israel. Mas aqui Elias, no versículo 12, que é referente a João, ele diz, eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Quer dizer, tanto Elias veio como o Messias e o povo de Israel não reconheceu. Não reconheceu. E aqui o versículo 13, então diz, então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Então Jesus falou a respeito de 2 Elias. O Elias da primeira vinda dele e o Elias da segunda vinda dele. Então essa profecia já se cumpriu uma parte. O Elias da primeira vinda dele. Quem foi o Elias da primeira vinda de Jesus? João Batista. Então, João Batista veio para preparar o caminho do Messias. Então, Elias representava, esse primeiro Elias aqui, que Jesus falou, no versículo 12, representava João Batista. Porque aqui João Batista e essas 2 testemunhas são comparados com Elias, com o profeta Elias. Porque Elias, o ministério de Elias era pregar contra o pecado, contra a idolatria de Israel, contra a prostituição que havia na época, prostituição religiosa, né? Então Israel estava na idolatria. Para Deus, idolatria é prostituição. Então era assim que Israel estava. E Elias veio pregar contra aquilo, contra aquela prática, abandonar o Deus
por ídolos. Então, João Batista veio fazer a mesma coisa. João Batista pregava contra a prostituição do rei Herodes, com a Herodias. Herodias ele casou com a sua cunhada. Então, aquilo ali era pecado. E Elias, que da primeira vez que veio, que era João Batista, ele veio também para anunciar que o Messias estava ali entre eles, que o Messias já estava no meio deles. Ele veio para preparar o povo para receber a mensagem do Messias, que é Jesus Cristo. Então, João Batista, aqui em Isaías, profecia de Isaías, capítulo 40, nos diz quem era João Batista, não é? João o Batista. Diz assim, eu vou ler bem aqui, Mateus 3, aliás, Isaías 43, vou ler logo Isaías, depois eu leio Mateus. Isaías 40, verso 3, diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Então, quem era João Batista? João Batista era esse profeta que Isaías tinha profetizado. Ele era a voz do que clama no deserto. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ele veio para preparar o caminho de Jesus, para que Israel reconhecesse quem era o Senhor, que era o Messias. Então, João Batista veio com este ministério. Seja bem-vinda, Rezende. Então, só que o povo de Israel não reconheceu. Agora aqui, Mateus 3, Mateus capítulo 3, os versos do 1 ao 3 nos diz o seguinte. Mateus 3, do 1 ao 3, diz assim. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o refrigério, o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João Batista é esse Elias. O Elias que veio preparar o caminho do Senhor. Então, essa profecia do Elias que viria seria em dois tempos diferentes. Quando Jesus veio, era João Batista. Quando Jesus veio a primeira vez para os israelitas. Quando Jesus veio para dar a vida dele para salvar os israelitas. Só que eles rejeitaram, né? Eles não aceitaram o Messias, eles rejeitaram. Então, a segunda etapa dessa profecia vai ser cumprida quando Jesus vier a segunda vez. Antes de Jesus vier a segunda vez para governar esse mundo, as duas testemunhas, que serão este Elias, assumirão este ministério. Ministério de pregar que Jesus já veio, que Jesus morreu na cruz por eles, que Jesus é o Messias que eles mataram 2000 anos atrás, porque no tempo que as testemunhas estiverem pregando, o anticristo já está no meio do povo. Então, ele já está ali querendo, conquistando as nações, conquistando as pessoas, preparando tudo para que ele sente-se no templo e diga que é o Messias. Mas aqui as testemunhas já estão pregando para Israel. E
consertando, né? E ali levando os israelitas à presença de Deus. Então, a primeira parte da profecia sobre a vinda do Elias já se cumpriu. Foi quando Jesus nasceu e morreu. Então, esta segunda parte se cumprirá em Apocalipse, no Apocalipse 11, Apocalipse 11, do 3 ao 12, que diz assim: Durante darei as minhas, estou enxergando em direito, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Depois os irmãos podem continuar. Então aqui Jesus está falando das 2 testemunhas. Estas 2 testemunhas é ele quem vai mandar. Darei, ele diz, darei as minhas 2 testemunhas para profetizarem 3 anos e meio. Então, os primeiros 3 anos e meio do governo do anticristo, estas 2 testemunhas estarão em Israel. Aqui no versículo 8, quando ele chama Sodoma e Egito, ele está falando em Israel. Ele está falando porque Israel está prostituído, ou se prostituindo. Com o quê? Com os ídolos. Israel, ele não serve a Deus. Por isso Jesus, depois que levar a igreja dele, ou melhor, essas testemunhas elas irão aparecer antes do arrebatamento da igreja. Nós vamos ver essas 2 testemunhas lá em Israel, se é que elas não já estão lá. Porque, com certeza, o anticristo já está nos bastidores. As 2 testemunhas também. E os 144 mil selados para também evangelizarem, pregar o evangelho da salvação em Jesus Cristo, também já estão tudo preparado. Esperando só a hora de ser permitido esta missão, né? Porque será permitido quando a igreja for ao céu. Então, este Elias será as 2 testemunhas. O Elias lá de Malaquias, capítulo 4, verso 14. Então, ou melhor, do 5 ao 6. Malaquias 4, 5, 6. Então, esse Elias, ele ainda vai se cumprir essa parte da profecia. Este Elias lá, que Jesus disse que viria
Então, são as duas testemunhas. É o Elias lá de Malaquias. Não é o Elias de Isaías. O Elias que Isaías profetizou, Isaías 40, verso 3, era João Batista, a voz do que clama no deserto. Então, João Batista, as duas testemunhas, e o Elias, o profeta Elias, que foi levado para o céu, eles têm o mesmo ministério. E o ministério deles era de pregar contra o pecado, a idolatria, a prostituição de Israel. Então, Israel, ele não serve a Deus hoje. Ele serve muitos outros deuses. Ele serve o dinheiro, ele serve os rituais, ele serve o sábado, ele serve muitas outras coisas, menos o Deus Todo-Poderoso. Eles odeiam o Messias, eles odeiam Jesus. Eles dizem que Jesus era filho de prostituta. Eles chamam Maria de prostituta. Eles dizem que Jesus foi um grande profeta, mas que Jesus não é o Messias e que os cristãos são idólatras. Por isso, no governo do anticristo, eles irão matar os cristãos, porque eles acreditam que os cristãos são idólatras, porque nós dizemos que existe, que Jesus é um, mas que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, eles dizem que nós somos idólatras porque adoramos três deuses. Eles não entendem, né, que Jesus, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é a mesma pessoa. Então, em Zacarias, o Elias do Apocalipse 11, do 3 ao 12, do Malaquias 4, 5 e 6, e Zacarias 4, 14 é o mesmo. Aqui está falando das duas testemunhas. Aqui em Zacarias 4, 14 nos diz assim: então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então aqui Zacarias, ele tá dizendo aqui que o Elias aqui são os dois ungidos, referindo-se às duas testemunhas. Então, esse Elias, que os discípulos, que os sacerdotes, né, que os escribas eram os que escreviam, né, a lei, eles copiavam a lei. E os escribas queriam saber quem era, se Jesus, eles também perguntaram a João Batista se ele também era o Elias, perguntando em referente a essa profecia de Malaquias. Mas Jesus disse que o Elias viria, em referente a essa profecia de Malaquias e de Zacarias. Mas João Batista também era o Elias, só que o Elias que Isaías tinha profetizado. E ele já tinha vindo, porque João, nessa época, já tinha morrido. Então, quero que os irmãos observem muito bem. Os judeus sabiam que o profeta Elias, que viria, não seria o mesmo que subiu numa carruagem. Então, eles queriam saber se Jesus ou se João era o Elias. Eles sabiam que não era o mesmo profeta do Velho Testamento, mas eles sabiam que era uma pessoa que viria com o mesmo ministério. E nós, os crentes, né, os cristãos, os seguidores de Cristo, os que dizem que conhecem a Bíblia, muitas vezes ficam pensando, ensinando que o Elias das profecias é o profeta Elias que foi ao céu, é Moisés que foi ao céu, enquanto que os próprios judeus eles sabiam que a profecia não falava dos profetas que estão no céu, mas de uma pessoa que teria o mesmo ministério desse profeta.
Então devemos prestar atenção. A palavra de Deus, ela é bem clara. Nós devemos estudá-la com cuidado. E isto gera uma confusão nas pessoas. Então, o profeta Elias que subiu ao céu vai descer, o profeta Moisés vai descer e vai ficar em Jerusalém pregando. Eles eram profetas. As testemunhas não são profetas. As testemunhas são testemunhas. Testemunhas. Jesus diz no Apocalipse, né? No Apocalipse 11, Jesus diz o seguinte: as minhas testemunhas. Então, darei as minhas duas testemunhas. Testemunhas. Jesus diz que são testemunhas, não são profetas. Qual é a diferença de um profeta para uma testemunha? Profeta é aquele servo que Deus manda ele levar uma mensagem. E a testemunha, você vai testemunhar de algo que você viu, que você sentiu, que você contemplou. Então, nós sabemos que Jesus já veio, já morreu, está tudo escrito. Não precisa a gente receber essa mensagem vinda de Deus, porque já está escrito. Então, ela vai testemunhar aquilo que os discípulos escreveram, que os profetas falaram no Velho Testamento. Então, elas são testemunhas de Jesus Cristo como Salvador, como aquele que deu a vida dele, como Cordeiro de Deus, como aquele que ressuscitou, como aquele que veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus diz que são duas testemunhas. Zacarias, ele nos diz que são dois ungidos. Malaquias nos diz que é Elias. Então, aqui nós temos três pessoas falando coisas desse profeta, das duas testemunhas, coisas diferentes. Em Apocalipse, Jesus: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias. Então, elas irão testemunhar, entendeu? Elas irão testemunhar aquilo que está escrito na Bíblia. Então, esta é a profecia das Escrituras, do que está no Velho Testamento e do que está no Novo Testamento em relação ao Messias, né? Que o Testamento, os profetas falavam que ele viria, ele ia morrer, ele ia ser humilhado, ele iria ser crucificado, ele ia ser zombado, né? Então, elas vão pregar, elas vão profetizar isso, né? E Zacarias, ele diz que são dois ungidos. Então, essas duas testemunhas são ungidas por Deus para aquele tempo. E Malaquias diz que essas duas testemunhas, que esses dois ungidos, é Elias. E aí? São dois profetas ou é um? Né? Aí a cabeça da gente fica assim um pouco misturada, né? Fica... Então, essas duas testemunhas, por que Malaquias diz que elas são Elias? Ela é Elias. Por quê? Porque elas vão ter o mesmo ministério de Elias. As duas testemunhas vão falar, vão pregar, vão fazer a mesma coisa. Então, essas duas testemunhas, elas vão ter o mesmo ministério de combater a idolatria. Porque Israel, eu sei se os irmãos sabem, mas já tem aí as 3 igrejas, né? Abraâmica, que veio de Abraão, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, isso é idolatria. Então,
Israel vai estar com o anticristo. Eles vão aceitar o anticristo como se fosse o seu Messias. Isto é idolatria. Então, estas duas testemunhas estarão falando, pregando contra a idolatria, contra a prostituição que está no mundo. Porque esse anticristo, ele não vai gostar de mulher, diz que ele vai gostar de homem, então vai ser homo, outras coisas, irmão sabe. Então, nós devemos ficar atentos para a Escritura. Então, qual é a diferença entre os três ministérios, né? Por exemplo, Elias, ele pregava contra a idolatria e também para que o povo se arrependesse, para que o povo viesse para Deus. O povo estava longe de Deus. Já o profeta João, né, o João Batista, ele pregava também contra a idolatria, contra a prostituição lá do rei. E ele veio preparar o caminho para o Messias. Ele veio preparar o povo para receber a mensagem do Messias. E as duas testemunhas, o ministério delas também é de pregar contra a idolatria, contra a prostituição religiosa e humana, e a depravação, não é? Que é todo tipo de prostituição física, e também preparar o povo para que o povo de Israel, que eles saibam, que eles entendam que o Messias já veio há 2000 anos atrás e que eles mataram. Aquele Messias que está ali, como que fosse Jesus, não é. Ele é o falso Messias. Ele é o anticristo, ele não é o Messias. O Messias eles já mataram. Então, o ministério desses três Elias é esse. Então, João Batista e as duas testemunhas terão ministérios parecidos, porque João Batista veio preparar o caminho para que Jesus fizesse o seu trabalho de salvar, de morrer, de milagres e outras coisas. Mas já as duas testemunhas, elas irão testemunhar que o Messias já veio, que ele veio salvar, que ele morreu e fez todo aquele sacrifício, que ele está voltando, que Jesus está voltando, porque aí será a segunda vinda de Jesus para Israel. Aqui em Zacarias 4, do 11 ao 14, Zacarias 4, do 11 ao 14, ele diz assim, do 11 ao 14. Prossegui e lhe perguntei, que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele me disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então aqui, Zacarias, ele fala duas coisas importantes. Ele fala de dois raminhos de oliveira, né? Ele fala de duas oliveiras, as duas oliveiras. Então, prossegui e lhe perguntei, que são as duas oliveiras? Então, essas duas testemunhas, elas vão também, são duas, porque representa a igreja que ficou, a igreja Laodiceia, que não se preparou no tempo certo para subir e que irá ficar. E também representa Israel, que rejeitou o Messias.
Então, essas duas testemunhas representam tanto a igreja que vai se converter nesse tempo, que vai aceitar Jesus de verdade, que vai ser perseguida, que muitos vão morrer. E também Israel, que estará escondida, que estará guardada no deserto. Então, também diz aqui Zacarias diz, fala também sobre o óleo, né? E este óleo representa o Espírito Santo, que está dentro dessas duas testemunhas. É o Espírito Santo quem vai dar este poder para essas duas testemunhas, para que ninguém faça mal algum para elas. Porque se atreverem a fazer algum mal, elas podem aplicar o seu poder, né? Podem fazer fogo descer do céu, pode fazer com que a água se transforme em sangue, podem também fazer com que não chova o tempo em que elas estiverem pregando. Então, aqui no Apocalipse, né, 3, então Jesus diz, darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, vamos ver aqui essas vestimentas, né? Essas vestimentas desses 3 Elias. Por exemplo, o profeta Elias do Antigo Testamento, ele vestia roupas de peles de animais. João Batista também vestia roupa de peles de animais. Mas esses 2 ungidos de Zacarias 4, do 11 ao 14, e de Apocalipse 11, do 3 em diante, aqui Jesus diz que essas duas testemunhas, eles não vestem roupa de pelo de animal, mas eles vestem o que? A vestidura deles é pano de saco. Então, tanto Elias, o profeta Elias, como João Batista, eles estavam vestidos de roupas de pelos de animais, porque representava que o pecado da humanidade, que o pecado de Israel ainda não tinha sido tirado do homem, deles. Ainda estava. Por quê? Porque o Messias ainda não tinha morrido, não tinha sido sacrificado. João Batista foi o último profeta. Mas essas testemunhas aqui, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já subiu ao céu, Jesus já vai voltar. Então eles estão vestidos de pano de saco. Pano de saco, os judeus se vestem, botam cinza na cabeça, quando eles estão em muita tristeza, né? Uma tristeza muito grande. Quando acontece, por exemplo, quando eles perdiam a guerra, no caso lá de Eli, né? Perderam a guerra, então eles rasgavam a roupa, colocava cinza na cabeça e vestia sacos. Então você vai vendo aí Davi, né, e muitos outros, eles tinham esse costume. Então essa roupa de saco, você vê lá, não é, no livro de Esther, eles vestiram, né, aquela roupa quando souberam que fizeram aquela lei para que eles, todos os judeus, morressem, né, fossem mortos, fossem assassinados. Então eles vestiram roupa de saco e botaram cinza na cabeça. Ali significa grande tristeza. Então essas duas testemunhas, a roupa delas será de pano de saco. Significa tristeza. Deus está triste por Israel ter rejeitado ele, ter rejeitado o filho dele, ter rejeitado o Messias. Então, Deus representa que Deus está muito triste, triste com o seu povo. E essas testemunhas estarão vestidas de pano de saco, não de peles de animais, porque Jesus já veio e todo aquele que crê nele como Salvador e recebe ele
convida ele para entrar na sua vida, o pecado dessa pessoa é tirado. O pecado dessa pessoa é perdoado. Essa pessoa não fica mais com pecado. Antes de Jesus, era só coberto. Mas quando Jesus veio, isso foi mudado, foi tirado. Hoje, e todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, então essa pessoa tem os seus pecados perdoados. Quer dizer, Deus não lembra mais do pecado destas pessoas. Aqui em João, Evangelho de João, nos diz assim, João 1, 21, capítulo 1, versículo 21, nos diz o seguinte. Diz assim, então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Então aqui, os judeus, né, eles mandaram os sacerdotes e os levitas para perguntar a João Batista quem ele era. E eles queriam saber se João Batista era o Elias lá que Malaquias tinha profetizado. Malaquias 4, 5 e 6. Então, eles chegam, eles perguntam o seguinte, quem és tu? Quem és tu? 21. Então, lhe perguntaram, quem és? Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. Por que João Batista disse que não era o Elias que ele estava perguntando? Como Jesus já tinha dito antes, esse Elias ainda viria. Ele não era aquele Elias. Ele não era o Elias de Malaquias. Porque esse Elias, ele vai vir antes do grande e terrível dia do Senhor, que vai ser a volta de Jesus, a segunda vinda, que ele vai destruir, vai matar todos os adoradores da besta, né? Todos aqueles que rejeitaram Jesus, todos aqueles que mataram os filhos de Deus, né? Aqueles que aceitaram Jesus nesse tempo. Então, eles irão matar esse povo, né? Esses filhos de Deus. Então, aqueles sacerdotes, eles queriam saber se João é esta pessoa. Aí eles perguntam, quem és, pois? Então, João Batista responde, não. Ele responde, não sou. És tu o profeta? O profeta aqui, ele está perguntando se esse profeta aqui, Moisés profetizou que viria esse profeta, em referência a Jesus. Então, eles perguntam, és tu Elias? Ele diz, não. És tu o profeta? Não. Então, eles ficaram querendo saber. Então, aqui o verso 22 de João, ele diz assim, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele disse, eu sou aquele que Isaías disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou o Elias que Malaquias profetizou. Esse ainda vem ainda, ele ainda virá ainda. E Jesus disse, esse Elias virá. No versículo 12, né? No versículo 12. No versículo 11 de Mateus 17. No versículo 12 ele diz, Elias já veio, falando de João Batista. Então, meus irmãos, essas duas testemunhas são duas pessoas que terão o mesmo ministério de João Batista. Eles vão pregar contra a idolatria, como o profeta Elias, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que pregava, que combatia Jezabel com a idolatria, com os ídolos, com a prostituição religiosa,
essas duas testemunhas também elas terão esse ministério de combater a prostituição, tanto religiosa quanto física, porque nós sabemos que Satanás está querendo que todas as crianças e todo mundo se prostitua. Estão pregando, estão fazendo leis para que haja aborto, para que as crianças possam se casar com adultos e muitas outras coisas. Essas duas testemunhas vão combater isso, vão pregar contra isso. E elas também vão pregar que Jesus já veio, aquele que está lá não é o Messias foi o que eles mataram. Então, quando eles completarem esse testemunho, que vai ser 3 anos e meio, 3 anos primeiros e meio, então o anticristo vai matar essas testemunhas. Então, vocês podem ler terminar de ler o capítulo de Apocalipse 11, né, do 3 em diante, que lá ele diz o que é que vai acontecer com essas testemunhas. Agora, Zacarias diz que são os 2 ungidos. Jesus, em Mateus, diz que é Elias. Malaquias diz que é Elias. Jesus, em Apocalipse, diz que são as 2 testemunhas. E aí? São 2 profetas? Eu vou dar minha opinião baseada em Gênesis 3, 24. Eu vou ler bem aqui para os irmãos. Gênesis 3, 24, baseado nesse verso, eu vou dizer quem são essas 2 testemunhas. Gênesis 3, 24, que diz assim. Não é 3, é 2. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Então, baseado nesse verso, eu tenho a seguinte conclusão. Isto é minha, não é que está na Bíblia. Então, baseado no estudo, nestes textos, em relação às 2 testemunhas, e este verso, eu chego à seguinte conclusão, que estas 2 testemunhas são 2 pessoas, marido e mulher, com o mesmo ministério de Elias e de João, que estarão em Israel, pregando a palavra de Deus, em um tempo em que o casamento será entre homem e homem, mulher e mulher. Deus manda um casal, Deus manda uma família para confrontar aquele sistema do maligno. Então, eu tenho esta seguinte conclusão, porque Jesus diz que é o Elias. Então, será 2 e ao mesmo tempo 1. Então, será 2 pessoas diferentes, mas com o mesmo ministério de Elias e João Batista, e ao mesmo tempo é um porque é um casal. E aqui em Gênesis diz, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Então, por isso mesmo, eu tenho esta conclusão, que estas 2 testemunhas serão um casal que estarão pregando em Israel a mesma mensagem de Elias, profeta Elias, de João, combatendo a prostituição, combatendo a idolatria, combatendo o anticristo e falando da salvação para o povo de Israel. E como Malaquias falou que ele restauraria todas as coisas, aquele remanescente de Israel vai dar ouvido a esta mensagem quando o anticristo sentar no templo dizendo que ele é o Messias. Eles vão abrir os olhos e vão rejeitar, e o anticristo vai persegui-los e eles irão para o deserto, o lugar onde Deus já preparou para eles. Esta é a minha conclusão. Não estou dizendo que isso é o que está na Bíblia.
Mas segundo esse estudo, eu chego a esta seguinte conclusão. E nós temos que ver que nós estamos no final. Essas 2 testemunhas já devem estar por lá. E também estes 144 mil selados para pregarem nesse tempo. Tudo já está pronto. O anticristo já está aí. As testemunhas estão também. E esses 144 mil selados também já estão no ponto de receber esta autoridade para fazer esta obra que Deus preparou para os últimos dias. Então só está faltando a igreja subir. Mas eu creio que estas testemunhas, elas irão aparecer antes do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada no capítulo 12 de Apocalipse. Assim que essas testemunhas aparecerem, a igreja vai ser arrebatada. Este é o meu ponto de vista. E que os irmãos prestem atenção, olhe para Israel. Jesus manda a gente olhar para Israel, porque é lá que está acontecendo as coisas. É lá que está acontecendo os acordos de Abraão. E a Bíblia diz que este homem da iniquidade, ele vai fazer acordos com muitas nações. Então vamos olhar para Israel. Vamos prestar atenção. Então, estas 2 testemunhas não serão nem Moisés e nem o profeta Elias, mas serão pessoas como nós, do nosso tempo, que Deus escolheu para estar lá em Israel, assim como ele escolheu João Batista no tempo dele para pregar aquilo que o profeta Isaías falou, do mesmo jeito vai ser no nosso tempo. Então, que possamos estar de olho, que o Senhor nos abençoe, e que possamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, com o Espírito, pedindo o discernimento, pedindo a orientação de Deus, pedindo que Ele abra os nossos olhos, para a gente ver as coisas como elas são, não como nos ensinaram, não como nós imaginamos. Que o Senhor nos abençoe. Então, passe essa live para frente, passe esses estudos para frente, para os seus amigos, para os seus, que você achar, né, que precisa ouvir, para não ser pego de surpresa, porque Jesus está voltando. As coisas já estão tudo se encaixando no seu lugar. Que o Senhor nos abençoe. E até a próxima terça.